Você tem neste lugar, em meio ao relento aparentemente, mas debaixo da potente mão do Senhor, você tem a certeza da liberdade, da alegria que é derramada do alto da presença de Deus sobre a sua vida. Nesta noite você esteja consciente que você não veio a este lugar para perder tempo, mas você veio nesse lugar para receber a poderosa, a gloriosa presença de Deus sobre a sua vida. Você não veio neste lugar aqui à toa, mas você veio receber de Deus a instrução, a exortação, a edificação e a consolação da sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Convido a igreja de Jesus Cristo a abrir as vossas Bíblias no segundo livro, no livro de Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 30. Êxodo capítulo 34, a partir do verso 30. Vamos voltar um pouquinho, vamos ler a partir do verso 28, para compreendermos melhor esse texto. Verso 28. Aqueles que puderem estar de pé em reverência à palavra do Senhor, que assim procedam. Todos encontraram? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testamento, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. Temeram a chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também a todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Podemos assentar. Irmãos, nós compreendemos e entendemos que do princípio de todas as coisas a vontade de Deus estava no seu coração em criar. Deus é criativo. Deus, ele não está quieto. Deus é como estas crianças que estão aqui, onde nós nos incomodamos muito porque elas ficam para um lado e para o outro. Mas não se preocupe com elas, deixem ela correr, porque isso é peculiar das crianças, isso é normal. Não se incomode com isso. E eu quero dizer que Deus, ele é como uma criança no princípio de todas as coisas. Ele estava inquieto, porque o que move o seu coração é o desejo de criar, é o desejo de trabalhar, é o desejo de mexer. Então Deus no princípio, ele começa a fazer as suas peripécias, as suas vontades, e ele começa a criar.
Diz assim o Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, ele pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. A Bíblia diz que pelo poder da sua palavra, ele começa a observar, e ele começa a criar, e ele vai criando, mas quando chega no último dia de sua criação, ele percebe que está faltando alguma coisa, e ele percebe que ele não deseja mais criar o animal quadrúpede, ele percebe que ele não quer mais criar o animal que rasteja, ele percebe que ele quer criar algo maior, ele percebe que ele quer criar algo mais complexo, e a Bíblia diz que ele pega o barro, começa a mexer naquele barro com a água, e de repente ele cria o homem, o ápice da sua criação. E desde o primeiro momento que ele cria o homem, ele tem um desejo em seu coração de se relacionar com o homem. O texto das Sagradas Escrituras nos diz que na viração do dia, quando o dia estava para concluir, ele começa a ter uma ideia: bom, eu vou agora me relacionar com o homem, então eu vou estabelecer que nesse horário, na viração do dia, eu vou conversar com o homem. E descia Deus todos os dias, na viração do dia, para conversar, para cumprimentar, para se relacionar com o homem. E desde o princípio nós vemos a vontade de Deus em prevalecer um diálogo, em prevalecer uma comunicação, em prevalecer movimentos entre ele e o homem. Mas irmãos, até então era algo muito peculiar. O homem peca, o homem ele faz a maior tolice de sua vida, ele peca, ele desobedece contra o nosso Deus, mas havia no coração de Deus o desejo de restabelecer esta aliança. Como eu lhe disse, Deus ele é uma criança, ele não sabe estar quieto, e ele viu que o homem, depois que pecou, ele estava triste, ele estava subjugado aos seus delitos, aos seus erros. Era um homem triste, era um homem solitário, era um homem que vivia numa vida depressiva. Então ele tem uma brilhante ideia: eu vou renovar esta aliança, eu vou fazer algo novo. Depois da destruição da humanidade, Deus agora contempla do alto da sua glória um homem que era temente, era fiel, era um homem que buscava ao Senhor. Então Noé, desde o princípio que acontece o dilúvio, Noé, Deus olha para ele: agora vai, multiplica e enche a terra novamente, porque eu não mais quebrarei esta aliança, eu não mais destruirei o homem com as águas dessa terra. Mas porém, irmãos, o homem ele é muito digamos que obstinado de coração. O homem ele é duro, o homem ele é perverso, o homem ele é inconstante, o homem é de dura servil. Ele vai novamente e peca com o Senhor, ao ponto de que os anos vão passando, e depois de ele trazer o povo para o Egito, para suprir a fome da terra de Canaã, o povo vai se esquecendo de Deus. A geração que conheceu a Deus, ela vai esquecendo, ela vai morrendo, e agora o homem está aprisionado 430 anos ali no Egito. Mas Deus é maravilhoso, ele é uma criança, ele não sabe estar quieto. Aí ele diz: eu vou visitar o meu povo, eu tenho percebido a tristeza do meu povo, eu vou trazer Moisés. Moisés vai agora dirigir o povo. Deus agora pega Moisés, traz ele para o Egito, conserta a sua língua. A Bíblia diz que Moisés diz: Senhor, eu não sei falar. Deus olha para ele e pergunta: quem foi que fez a boca? Quem foi que fez a língua? Fui eu, Moisés. Então não te preocupa, porque aquele que te manda, ele se responsabiliza por todas as coisas. Não se preocupa, porque você não vai fazer nada, apenas você vai me representar, mas o agente principal de todas as coisas sou eu. E disse mais: quando tu chega lá, tu vai dizer para Faraó que o eu sou te enviou. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, ele cumpre fielmente aquela tarefa. Após passar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que ele se alegra. Lá está aquela mulher, Miriam. Deus é menino, irmãos, ele não sabe estar quieto. Aí ele pega, cutuca Miriam com o seu espírito e diz: Miriam, pega o tamborim, dirige as mulheres para me louvar. Miriam, eu quero ver as mulheres dançando, eu quero ver as mulheres gritando, eu quero ver as mulheres me
adorando, a Bíblia diz que Miriam pega o tamborim, sai no meio da congregação, batendo o tamborim. Aí as outras irmãs começam a perceber, elas são cheias, elas são contagiadas pelo Espírito de Deus, e aquele vento vai movendo toda a congregação, e eles glorificam e exaltam o Senhor pelos feitos do Deus de Israel. Mas Deus é menino, Ele não está contente ainda, Ele quer mais, Ele não se contém, sabe, pastor Silas? Ele quer estar sempre em movimento. Aí Ele diz: Moisés, vem para o Monte Sinai, eu quero falar com você, Moisés. Comigo, Senhor, é com você mesmo. Sobe a minha presença, porque o que tu vai contemplar é algo que eu ainda não tinha mostrado para ninguém. Tu vai ser o primeiro a ver. Moisés, tu vai ver o que eu sou capaz de fazer quando eu quero me comunicar com o homem. A Bíblia diz que Moisés sobe a presença de Deus. O próprio Deus, Ele esculpe as pedras, Ele tira as pedras, Ele prepara as pedras. O próprio Deus escreve a sua lei, porque Ele deseja conversar comigo e com você. Nesta noite eu quero te dizer, e guarde no seu coração, a vontade de Deus é estar em constante conversa comigo e com você. Deus hoje te trouxe a este lugar para dizer para você que Ele não tem medida nas suas palavras. Ele deseja falar com você. Comigo, Senhor, é contigo mesmo, Moisés. Vem que eu quero falar com você. A Bíblia diz que Moisés vai, Moisés sobe, ele fica naquela presença gloriosa. O povo lá debaixo do monte está ouvindo e vendo, porque havia uma nuvem que cobria o monte, havia zoada de trovão, havia zoada de buzina, mas não tinha ninguém lá em cima além de Moisés. Deus mandou os anjos tocar buzina, Deus mandou os anjos preparar a festa, porque Deus queria falar com Moisés. Ei, escute, quando Deus quer falar comigo e com você, Ele prepara uma festa e um banquete. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés desce do monte. Ele vai dizer para o povo o que havia acontecido. Olha, vocês não sabem o que aconteceram. É tremendo, é maravilhoso. Mas quando nós chegamos no capítulo 24 do livro de Êxodo, nós vamos ver algo que é extraordinário. Nós vamos ver algo que é tremendo. Aquilo que Deus tinha preparado para Moisés, Ele diz: Moisés, agora tu não quero só você não, agora eu quero mais. Eu quero conversar com mais pessoas, eu quero conversar com mais gente, porque Deus, Ele é menino. Quanto mais gente Ele conversa, já viu o menino conversando? O menino quer cutucar um, ele quer cutucar outro, ele quer aperrear outro. Deus é menino, Ele quer conversar com quantas pessoas desejem conversar e derem atenção a Ele. A Bíblia diz que Deus diz: olha, Moisés, prepara aí uma festa. Chama Arão, chama Nadab, chama Abiú, chama 70 dos anciãos, manda subir direto para o monte, mas fica só no meio do monte, de lá não passa não, sobe lá. A Bíblia nos vai falar no verso 9 que o Senhor olha para eles, e eles olham para o Senhor. E quando eles contemplam a glória de Deus, eles não sabem discernir aquilo, mas eles usam palavras da seguinte forma: os seus pés estavam como uma estrada, e essa estrada era de pedras de safira. Eles começaram a contemplar, eles não sabiam dizer e descrever, mas nas suas simples palavras eles disseram: Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O texto seguinte, o complemento dos versículos vai dizer que o Senhor não estendeu a mão sobre eles. A vontade de Deus talvez fosse de matar, mas o texto diz que Ele não matou. A vontade de Deus, talvez alguém pode julgar, era de destruir, mas a Bíblia diz que Ele não fez. Pelo contrário, a Bíblia diz que o próprio Deus preparou um banquete, e eles se banquetearam, e eles se alimentaram da presença de Deus, e eles não se cansavam de glorificar ao nome do Senhor. Queridos, mas não para por aí, porque Deus, Ele é menino, e menino é menino, Ele não se contém. Ele diz: agora, Moisés, tu disse para os sacerdotes ficar aí, e agora tu sobe à minha presença, que nós vamos continuar o nosso diálogo. Escute, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, a primeira coisa que Deus deseja que nós venhamos a internalizar no nosso coração, é que como Ele é menino que não para quieto, Ele está em constante processo em favor da nossa vida.
E porque Ele está em processo constante em favor da nossa vida, Ele deseja conversar comigo e com você. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite é que quando Deus chamar você para as conversas, você não tenha medo, porque se Ele te chamou, Ele não vai te matar, Ele não vai te consumir. Pelo contrário, Ele preparará um banquete para você, para que você possa sentar na presença dEle e dizer como esses homens viram: o Senhor, Ele é lindo. Mas as coisas vão continuando, as coisas vão prosseguindo, e eles viram como o Senhor, Ele é lindo. Na medida que Deus vai dando os textos, que Deus vai falando, aplicando a lei no coração de Moisés, para que Moisés venha falar para o povo. Chegamos no capítulo 34. Moisés já havia quebrado as tábuas da lei, por causa do povo que era duro de coração. Era um processo duro. Mas ele desce do monte, e quando ele vem descendo, perdão, irmãos, as tábuas ainda não tinham sido quebradas. E quando ele vem descendo do monte, com a instrução de Deus, a Bíblia diz que o povo começou a ver um movimento diferente em Moisés. Eles perceberam que o rosto de Moisés, ele brilhava de forma sobrenatural. Glória a Deus. Moisés chegou-se na presença deles. O texto que nós lemos, a Bíblia diz, depois dele ter passado 40 dias conversando com Deus, o seu rosto resplandecia, e o povo teve medo. O povo teve medo. Moisés não percebe o que havia acontecido com ele. Mas quando ele percebe o temor do povo, a atitude é de colocar um véu no rosto, porque o povo estava com medo. A segunda coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que quando nós vamos à presença de Deus para conversar com Deus, é impossível que voltemos da mesma maneira. É verdade. Quando nós vamos a um particular com Deus, nós voltaremos diferente da maneira pela qual nós fomos levados até Ele. Porque quando Deus nos chama para a sua presença, é porque Ele deseja ministrar sobre a nossa vida, é porque Ele deseja nos ensinar, nos corrigir, nos exortar. Quando nós vamos à presença de Deus e que nós voltamos de lá, nós viemos ou devemos voltar como Moisés voltou, cheios da glória de Deus. Amém. O povo tem medo, irmão. E deixa eu lhe dizer, coisa para dar medo é um crente cheio do poder de Deus. Que é isso, pastor, que você está dizendo? Quando o crente está cheio do poder de Deus, irmão, ele ri para o vento. Quando o crente está cheio do poder de Deus, ele fala sozinho na rua. Quando o crente está cheio do poder de Deus, ele canta no sol, o músico está no fá, ele canta no mi, o músico está no ré. Ele não quer saber, o que ele quer saber é adorar ao nome do Senhor. Quando o crente está na presença de Deus, quando ele vem da presença de Deus, quando ele está revestido dessa unção, desse poder, é um crente que dá medo.
Pastor, o que é isso que você está dizendo, pastor? O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que assim como o povo teve medo da glória que resplandecia sobre a vida de Moisés, deixa eu te dizer, o inimigo ele vai temer o crente cheio da unção do poder de Deus. O inimigo vai temer o crente revestido por essa graça maravilhosa do nosso Deus. Glória a Deus. Moisés, ele não se liga, ele não se apercebe do que estava acontecendo. Às vezes, irmãos, Deus desce sobre nós de uma forma tão sutil, de uma forma tão sensível, de uma forma tão suave, que nós não nos apercebemos. Nós começamos a andar cheio do poder, cheio da glória de Deus, e nós não percebemos. Mas, queridos, nós não precisamos perceber. Quem precisa perceber é o mundo em que nós estamos vivendo. Ninguém precisa perceber a minha vida medíocre, a minha vida normal, mas o que o povo precisa saber e contemplar sobre a minha vida e sobre a sua é que o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, Ele mora em nossos corações. Glória a Jesus. O povo temeu porque o povo estava acostumado de algo diferente. O povo estava vendo algo agora que eles não tinham visto. Ora, eles haviam visto e contemplado a coluna de fogo no deserto. Eles haviam contemplado a nuvem durante o dia. Eles sabiam que era Deus, mas eles ainda não tinham visto e nem ouvido a voz de Deus de forma tão extraordinária como eles estavam vendo naquela hora. Glória a Deus. Percebemos também que nos dias de hoje existem muitas pessoas andando, caminhando, vivendo desapercebidas da presença de Deus. Esta árvore tem a glória de Deus. Este calçamento tem a glória de Deus. Mas é muito diferente eu ver esta árvore e eu ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de revelações. Deus fala através do profeta. É necessário que eu e você estejamos apercebidos da voz do nosso Deus. Moisés, ele enxerga, ele observa os movimentos de Deus, ele está apercebido do que está acontecendo. A Bíblia diz que ele não se atemoriza diante do pavor do povo, ele apenas cobre o seu rosto com véu, mas ele está ali para cumprir a vontade de Deus. E que vontade era essa? Para dizer ao povo tudo quanto o Senhor lhe ordenou. Amém, glória a Deus. Querido, a terceira coisa que eu quero dizer para você nesta noite: guarde em seu coração, ainda que temam a sua presença, ainda que temam a sua vida, mas você, como homem e mulher de Deus, você não pode calar a sua boca diante de um mundo tenebroso, diante de um mundo perdido, diante de um mundo fracassado. Pelo contrário, tenho que tomar posse da palavra do apóstolo, que diz que eu preciso renovar a minha mente como a mente do Senhor. Eu não posso aceitar as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele não temeu, ele não se esmoreceu, mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele permaneceu firme. Ele não voltou atrás em nenhuma palavra que Deus havia lhe ordenado. Como homens e mulheres de Deus, nós não podemos calar a boca de maneira alguma, ainda que palavra não venha à minha boca, ainda que eu tropece nas minhas palavras. Pelo contrário, eu preciso entender que o Deus que fez a minha boca, que o Deus que fez a minha língua, Ele é maior, e ainda que eu me cale, Ele dá um jeito para falar, porque se eu não quiser falar, Ele vai levantar outro cheio da disposição e querendo falar pelo Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo, não se acovarde, não volte atrás, não dê um passo de lado, não, dê um passo para frente. Como o apóstolo Paulo disse, eu prossigo adiante para o alvo da minha suprema vocação, que é Jesus Cristo. Deus é menino, irmãos. Deus, ele é menino. Ele não se contenta ficar quieto, não. Ele está em constante projeto de elaboração em relação às nossas vidas. Ele não para. Não pense que a obra de Deus na sua vida acabou. Não pense que a obra de Deus na sua vida parou. Pelo contrário, Deus está desenhando ela. Deus está botando na prancha. Deus está elaborando um projeto. Uma grande obra não começa de cima para baixo. Pelo contrário, ela começa do alicerce. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua, na vida de todos aqueles que o amam, é trabalhando nos alicerces. Por quê? Porque se o alicerce for firmado, se o alicerce for bom, se o alicerce for profundo, você pode botar em um prédio de 20, de 30, 40 andar, ele vai resistir. O que Deus tem para a sua vida é algo maior do que aquilo que você imagina. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu conheci o pastor Silas no ano de 2003, quando eu vim a primeira vez em Xeramubim. Naquela época o pastor Silas tinha 15 anos. Franzino. Posso estar enganado, mas eu acho que ele nunca pensou que Deus traria para essa realidade de hoje. Pensou, pastor Silas? Mas Deus tem mais para você, viu? Aleluia. Aleluia. Com 15 anos de idade, eu desejava uma coisa, mas não imaginava que Deus ia fazer. Talvez você hoje esteja sentadinho aí no seu lugar, questionando algumas coisas com Deus. Deixa eu lhe dizer, Deus ainda não parou, Ele não parou, Ele não para. Ele é menino, Ele é inquieto. Eu tenho um menino de 12 anos, alguns já conhecem aqui, o irmão Judá. O irmão Judá é uma bênção. Quando começa a falar, irmão, haja paciência. É uma bênção, fala pelos cotovelos. Deus é como meu filho Judá. É como uma criança. Ele quer falar. Ele quer falar. Ele quer falar. Ele quer falar para mim. Ele quer falar para você. Ele quer falar quantas pessoas desejam ouvir a sua voz. Ele quer falar de manhã. Ele quer falar de tarde, Ele quer falar à noite, Ele quer falar de madrugada. Mas meus irmãos, tem hora que eu me canso, tem horas que eu me canso de ouvir o meu filho Judá. Mas deixa eu te dizer, eu não posso me cansar. Você não pode cansar de ouvir a voz de Deus. Você não pode se cansar de ouvir a voz de Deus. Não canse. Não canse, não desista. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ele disse: hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Grande é o teu nome, meu Deus. projeto demora. Projeto demora. Sabe por quê, irmão? Porque na medida que Deus vai projetando, Ele vai percebendo que precisa fazer algumas adequações. Às vezes Deus desenha um quarto, mas Ele percebe que o quarto está meio assim pequeno, aí Ele quer trazer um quarto grande. Às vezes Ele desenha um quarto maior, mas aí Ele percebe que o quarto precisa ser menor, porque Ele não pode dar muito espaço para a pessoa dormir. Entende? Você entende isso? O projeto de Deus não para, está lá sendo escrito.
escrito, está lá sendo desenhado, mas ele precisa fazer algumas modificações. Sabe por quê, irmão? É porque nós somos volúveis. Nós temos horas que queremos uma coisa, depois nós queremos ter outra. Eu me lembro que alguns anos atrás eu, irritado, estressado com Deus, escute, eu disse: Deus, eu não quero mais ser pastor não. Eu nem era. Aí eu dizia que não queria ser mais. Você está entendendo? Eu não quero ser mais pastor não. E eu me revoltava contra Deus. Aí Deus olhava para mim e dizia: deixa de ser besta, o projeto ainda está em andamento. Eu não mudo. Você pode até mudar, mas eu não mudo. Deixa eu lhe dizer, Deus não muda. Você pode até mudar, mas Deus não muda. Você pode querer um quarto grande, mas o quarto que Deus tem para você, ele ainda é o pequeno. Porque se você for fiel no pequeno, ele vai te botar no fiel no quarto grande. Ele não muda, ele não desiste, ele está desenhando os projetos, ele está arquitetando todas as coisas, mas tem uma hora que ele vai chamar o construtor. Aí ele chama o construtor e diz: